de Daniel. Aleluia. E nos últimos versículos, a partir do verso 24 a 27. Daniel, capítulo 9, verso 24 a 27. Vamos falar das 70 semanas. 70 semanas de Daniel. 24 a 27. As 70 semanas de Daniel são escatológicas e é a profecia mais importante de todas por causa do seu alcance e do seu escopo, tanto uma vez que abarca a Israel, a igreja e o mundo. Amém. Tanto e essa profecia de Daniel e as 70 semanas é mais ampliada, ou mais demonstrada, mais tratada ao pormenor no livro de Apocalipse. Amém. Amém. Tudo isso que está escrito em Daniel vai estar descrito como é que vai acontecer no livro de Apocalipse. Portanto, nós encontramos aqui em Daniel algo um pouco mais resumido, mas encontramos algo com muita precisão de datas, de tempo. Amém. Vamos ler o 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Aleluia. Amém. Amém. É um verso pequeno, mas um verso que fala muita coisa. Sabemos que já tinham se passado os 70 anos, Israel estava no cativeiro na Babilônia ainda. Daniel começou a orar para que Deus cumprisse a sua palavra, porque ele havia falado através do profeta Jeremias que o povo seria livre do cativeiro 70 anos depois. Então Daniel orou para que Deus libertasse, Deus cumprisse a sua palavra, cumprisse a sua vontade quanto a Israel. Então, enquanto Daniel estava orando, Deus lhe fala, Deus lhe traz esta revelação do tempo em que as coisas iriam acontecer. E ele diz aqui neste verso 24, essas coisas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. São coisas especificamente para o povo de Israel e para a cidade de Jerusalém. Aleluia. Aqui não entra o mundo, não entra Moçambique, não entra não sei o que, não vale a pena fazer manobras. Esta é uma mensagem exclusiva para Israel. Aleluia. Porque Deus diz que para extinguir, faltam 70 semanas para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade de Israel. Aleluia. Para que o pecado de Israel, para que a iniquidade de Israel seja extinguida. Faltam 70 semanas. Aleluia. E trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Aleluia. Para ungir o Messias, para ungir aquele que será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que virá a governar essa terra. Aleluia. Sabemos do livro de Mateus que ali se descreveu a genealogia de Jesus para demonstrar
que ele efetivamente é da linhagem de Davi, é rei de Israel. Aleluia. Mas isso ficou lá em Mateus, os judeus crucificaram a Jesus. Amém. Mas veja só este resumo aqui, que diz que tudo isso vai acontecer até que o Santo dos Santos seja ungido, que ele tome posse como rei. Aleluia. Continuando um pouco, aqui no livro de Daniel, especificamente nesta parte que estamos a ler, nós temos aqui a semana, 70 semanas. A semana equivale a 7 anos. São semanas de anos e não de dias. Amém? Semana de anos. Portanto, as 70 semanas equivalem a 490 anos. Ok? Divididas em 3 partes. Temos 7 semanas, temos 62 semanas e temos uma semana que é a última. Aleluia. Mas vamos ver no versos a seguir. É preciso também notarmos uma coisa aqui. O calendário hebreu é diferente do calendário romano ou do calendário que nós estamos a usar hoje. Amém? Os hebreus usavam o calendário lunar. De 30 dias, o mês, para eles tinha 30 dias. O ano, para eles, tinha 360 dias. Sem mais nem menos. Aleluia. Não existiam 31, 29, não existia isso. São 30 dias. Esse é o calendário judeu. Aleluia. É o calendário que outros usam também no Médio Oriente. Conhecemos religiões que usam esse calendário lunar. Amém. Que continuam a usar esse calendário. Só que nós migramos para o calendário romano. Por isso que algumas questões em termos de datas vão parecer disparates. Mas como? Você vai fazer contas? Pô, não, mas não dá certo. Não dá certo porque estamos a tratar de questões bíblicas e que vêm num calendário que eles usavam lá. Não é este nosso calendário de hoje. Nosso calendário tem 365 dias. Estão a perceber? Então há uma diferença. Segundo, os romanos, quando fizeram o primeiro calendário, tinha 10 meses. Depois acrescentaram mais 2 meses para ficar 12. Então isso tudo faz o quê? Cria essas diferenças em termos de datas, para enquadrarmos exatamente as datas. Mas a verdade é que aquilo que está escrito aqui aconteceu dentro das datas previstas, porque é com o povo de Israel. Amém. Ok. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as traqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aleluia. 7 semanas e 62 semanas. Há uma separação. Eu disse que há grupos de semanas. Então vamos falar agora do primeiro grupo de semanas. 7 semanas que correspondem a 49 anos. Amém? Essas 7 semanas começam com o decreto que dá a Neemias a autoridade para a reconstrução dos muros de Jerusalém. O rei Artaxerxes passou um decreto, deu materiais para que ele pudesse ir à Judeia para reconstruir os muros. Acho que a história todos sabem. Ele recebeu o irmão se lamentava pela miséria
pela falta de proteção que tinham lá na Judeia. E ele jejuou, orou, porque era copeiro do rei. E o rei perguntou o que se passava com ele. E ele acabou contando a história. E o rei decretou que ele podia voltar para lá para ir fazer o trabalho da reconstrução dos muros. Amém. Então, é daí que começam a contar estas semanas de Daniel. Esses 490 anos começam aí, desse decreto. Portanto, podemos ver isso em Neemias 2, verso 1. Aleluia. Neemias 2, verso 1. Eu preciso entender essas coisas. Amém. Daniel, Neemias, sim. Aleluia. Porque alguma coisa que quem fez foi Neemias. E o livro de Neemias está antes de Daniel. E você vai pensar que o Neemias esteve antes de Daniel. Está a ver qual é a confusão? Mas não. Os livros foram agrupados de maneira a nós a entendermos. Amém. Não são agrupados de maneira cronológica. Quer dizer, o primeiro livro foi escrito e foi Gênesis. O segundo foi Êxodo. O terceiro foi... Não. Amém. Pode ser que tenha sido o primeiro Êxodo ou Levítico, não sabemos, aleluia, mas foram montados para nós podermos ter uma compreensão. Isto é que é importante. Ok, então, essas 7 semanas, que são os 49 anos, Neemias foi a Jerusalém, reedificou os muros de Jerusalém, concluiu isto no ano 396 a.C. Portanto, começou no ano 445 e terminou no ano 396 a.C. Aleluia. Foram 40 anos, os muros de Jerusalém já estavam reedificados. São as primeiras 7 semanas. Amém. E fala do segundo grupo também, neste verso 25, diz que 7 semanas e 62 semanas. Aleluia. Então, vamos ver, 62 semanas são 434 anos. Amém. 434 anos. Significa que esses 434 anos devem ser contados a partir dos 396 anos. Já cumprimos 7 semanas, 49 anos, não é isso? Então, depois disso, vamos começar a contar os 434 anos. Aleluia. Estes anos vão até a morte de Cristo e a destruição de Jerusalém. Aleluia. Cristo é morto. Vamos dizer o seguinte: dos 397 antes de Cristo, se nós subtrairmos, né, dos 434 anos, 397, vamos ver com quantos anos vamos ficar. Aleluia. Se quiserem, façam essa conta, para ver quantos anos ficam. Para notarem o quê? Que diz que o Messias seria morto. Aleluia. Amém. O Messias seria morto. E depois seria destruído o templo em Jerusalém. Seria destruído Jerusalém. Seriam dispersos os judeus, porque seriam mortos os judeus. E isso fez o general Tito, romano. Ele que destruiu o templo em Jerusalém depois de do ano 70 depois de Cristo. Aleluia. Mataram Cristo. Anos depois, destruíram o templo, destruíram Jerusalém, mataram os judeus. Os judeus tiveram que fugir da Judeia. Fugiram da sua terra. Se espalharam pelo mundo fora. Aleluia. E esse espalhar não foi de 2 anos, não foi de 3 anos. Amém. Eles se espalharam pelo mundo fora. E mesmo fora foram perseguidos. E a perseguição que aconteceu com Hitler, que matou 6 bilhões
de judeus, aleluia, aliás, 6 milhões de judeus, ele matou 6 milhões de judeus, foi quando as Nações Unidas deram a terra da Judeia, da Palestina, aos judeus. Aleluia. Foi quando os judeus começam a regressar para a Palestina, porque eles não tinham terra até aquele momento. Eles estavam andando por aí somente. Não tinham paradeiro fixo. Então, nessa altura, quando decidem, ok, vocês judeus, voltem lá para a vossa terra, vão lá fazer a vossa nação lá. E começou essa confusão com os palestinos, que até hoje dura. Porque aqueles também dizem que é nosso lugar aqui. E os outros dizem que não, nós fomos prometidos, porque esta terra foi dada a Abraão e a nós, como descendentes de Abraão. Aleluia. E há esta confusão. Só em 1948, portanto, é que os judeus começam a regressar à Judeia. Ainda não voltaram todos os judeus para lá, mas começaram a regressar nessa altura. A partir daí, no verso 26, vamos ler o verso 26, diz: e depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerras. Estão determinadas assolações. Amém. A partir daquele momento que Jesus foi morto, destruição de Jerusalém, a partir dali para cá, são guerras. Aleluia. As guerras nunca acabaram. O mundo é assolado por pestes, por doenças, cheias. Enfim, há muita confusão, porque Deus determinou que havia de acontecer isso. Aleluia. Amém. Amém. E depois disso, depois de tudo isso, eu hei de voltar a falar desse tempo em que estamos, mas depois de tudo isso, aqui Daniel fala-nos da última semana, no verso 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aleluia. Isto é o que vai acontecer na última semana. Na última semana em que o anticristo vai fazer um concerto, um acordo com as nações, um acordo de paz, inclusive com Israel. Ele vai investir, vai construir o templo em Jerusalém. Enfim, vai enganar a todo mundo. Aleluia. Só que esse acordo ele vai quebrar 3 anos e meio depois. Amém. Ele vai estabelecer o acordo, vai criar essa paz, vai começar a fazer as coisas, vai começar a influenciar, não sei o quê, depois vai quebrar no meio. Ele vai levar a abominação, ele vai levar a sua imagem, vai ser para o templo de Jerusalém, para ser adorada a sua imagem, ele vai começar a criar problemas sérios, vai começar a perseguir os judeus, porque há uma coisa, depois da escravatura na Babilônia, os judeus nunca mais cometeram o pecado da idolatria. Amém? Nunca mais adoraram outro Deus. Adoram um Deus que criou os céus e a terra, somente. Afastaram-se de todos os outros deuses, porque perceberam que eles foram parar lá na Babilônia por causa da adoração a outros deuses. Então eles aprenderam essa lição. E neste momento, o anticristo vai fazer o quê? Vai colocar a sua imagem para ser adorada. É aí onde começa a confusão já. A grande tribulação. O tempo de Jacó é esse.
Israel vai ser atribulado, vai ser perseguido, vão ser mortos aqueles que confessarem a sua fé no Deus vivo. Aleluia. Para percebermos mais que isto é algo futuro, é algo que ainda não aconteceu, é algo que irá acontecer, podemos ler Mateus 24, verso 15. Mateus 24, verso 15. A escritura interpreta-se com outras escrituras. 24, 15 diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Aleluia. Amém. Quando essas abominações estiverem lá no templo, Jesus diz, então fiquem preocupados. Aleluia. Porque aí o fim está chegando. Está dizendo isso para Israel. Portanto, Jesus mostra que esta profecia, ela está ligada ao futuro. Esta última semana é para o futuro, não é para o tempo dele, não é para aquela altura em que ele estava na terra, não, é para o futuro. Aleluia. E esse é o futuro que nós esperamos, que ainda não se cumpriu, portanto, esta profecia. Esta semana começa quando todos os judeus voltarem à terra. Amém. Essa semana, essa última semana, os 7 anos finais, vão começar numa altura que todos os judeus terão voltado à Terra Santa, terão voltado a Jerusalém. Hoje, fique claro que temos cerca de 6 milhões de judeus nos Estados Unidos da América. Temos judeus no Brasil, temos judeus aqui na África, temos judeus em vários países do mundo que ainda não voltaram. Alguns voltaram agora por causa dessa confusão que há. Viram a necessidade de voltar para defender o Estado de Israel. Voltaram para o Brasil para isso. Estão regressando. E muitos outros vão de regressar. Nessa altura, haverá uma avalanche dos judeus voltarem para a sua terra. Aleluia. Só nessa altura é que vai acontecer esta confusão, esta última semana. Eu tenho dito que Israel hoje é uma potência militar. Que nenhum país pode brincar com Israel hoje. O que vai acontecer é que o anticristo, nessa altura, o anticristo vai reunir as nações, vai formar uma força muito grande, com um exército muito grande, que vai enfrentar Israel. E porque Israel é uma terra muito pequenina, menor que a província de Inhambane. Então só imagine o que vai acontecer quando cerca de 10 nações se reunirem contra Israel, reunirem os seus exércitos contra Israel. Fogo de todos os lados. Então será nessa altura que o Messias há de vir, porque eles vão clamar, vão pedir socorro do Messias. Amém? Vão pedir socorro de Jesus para lhes ajudar. Há um dia a presença de Deus dizer, o Messias que tu, Deus, prometeste, manda-o agora, precisamos dele agora. Aleluia. E Jesus vai aparecer nos ares com os seus santos. É quando Israel há de ver, afinal de contas, aquele que eles crucificaram é o Messias. Crucificaram o Messias. E vão se arrepender. Amém. Ok. Mas é preciso que nós possamos entender uma coisa. Da 69ª semana à 70ª semana, portanto, da 69, entre a 69 e a semana 70, há um espaço de cerca de 2000 anos, que é este tempo que nós temos, desde que Cristo foi crucificado. Aleluia. Este tempo em que Deus, os judeus rejeitaram Cristo, crucificaram a Cristo. João 1, verso 11.
Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aleluia. Amém. Mas, no verso 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Abre-se este tempo de graça, que começou com a morte de Jesus na cruz, até hoje. Aleluia. Até hoje, até o dia que a igreja for arrebatada. É o tempo dos gentios, é o tempo de nós sermos salvos, é o tempo de nós voltarmos a Deus. Porque se perdermos este tempo, não há outro. Fique claro isto. Se perdermos este tempo, não há outro. Às vezes deixamos para amanhã, deixamos para depois da manhã a nossa decisão. Mas fiquemos a saber que, a verdade, se perdermos este tempo, não há outro tempo. Aleluia. Porque tudo que Deus falou com precisão de datas aconteceu. E falta uma semana. E esta semana vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Deus abriu espaço, criou a igreja. E a igreja vai ser arrebatada. Vai ser tirada do mundo a igreja para os ares, onde estará com Cristo. Aleluia. Depois disso é que o anticristo vai se manifestar. Portanto, se nós vemos nas redes sociais, porque o anticristo é fulano, porque o anticristo é não sei o que, não perca tempo com isso. Aleluia. Não perca tempo com isso. A Bíblia é muito clara naquilo que diz. Nós não vamos passar esse tempo da grande tribulação. Nós não havemos de estar aqui quando o anticristo se manifestar. Por quê? A Bíblia diz lá em Tessalonicenses que o anticristo não se manifesta aqui no mundo porque a igreja e o Espírito Santo impedem a sua manifestação. Aleluia. Só quando o Espírito Santo e a igreja do Senhor, a verdadeira igreja de Deus, for tirada deste mundo, é que o anticristo vai se manifestar. Então, significa que com os acontecimentos que estamos vendo, podemos dizer que estamos nos últimos tempos, mas não sabemos quando. Amém. Alguns aparecem dizer, no ano 2024, outros já no ano 2025, outros dizem, não vamos passar o ano 2030. Esquece datas. Aleluia. Esquece essas datas. Prepare-se somente. Aleluia. Porque a qualquer hora a igreja vai ser arrebatada. Pode ser antes de 2030, pode ser depois de 2030, eu não sei. O que a Bíblia diz é que a igreja será arrebatada para o anticristo se manifestar. Amém. O que nós temos que concluir é que as condições para que o anticristo apareça estão criadas. Aleluia. As condições estão criadas. Este tempo que Israel está no auge, este tempo que as coisas já estão criadas, todas as condições já estão criadas para que o anticristo se manifeste. Mas ele não pode se manifestar enquanto o Espírito Santo estiver aqui. Não pode se manifestar enquanto a igreja estiver aqui. Aleluia. Então, quando o arrebatamento acontecer, vão ocorrer os tais 7 anos da grande tribulação. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de confusão. Aleluia. Onde é que nós podemos perceber com detalhes o que vai acontecer nos últimos 3 anos e meio desses 7? Isto para nossa informação, para o nosso crescimento espiritual. Vamos encontrar em Apocalipse, a partir do capítulo 6 até 18. Amém. É só ver o tempo em que Daniel escreveu e o tempo em que João escreveu. O espaço de tempo foi muito grande, meus irmãos. Aleluia.
cerca de 500 anos de separação entre os dois. Mas o que João escreveu vem completar exatamente aquilo que Daniel já tinha escrito. Vem explicar com detalhes como é que vai acontecer o cavalo branco, primeira taça, segunda taça, terceira taça, etc, etc. Tudo isto para explicar aquilo que já está escrito, que vai acontecer. Portanto, o livro de Apocalipse é exatamente o detalhe destes 7 anos finais. Aleluia. A partir do capítulo 6 até 18. Amém. Então, meus amados irmãos, precisamos de nos preparar para o fim ou para o arrebatamento a qualquer momento. Aleluia. A qualquer momento. Isto significa que devemos ficar sempre a sacudir poeira. Amém? Não fique com poeira, porque se você ficar com poeira, há de ficar. Não sabemos a hora nem o dia. Então, cuidado com poeira. Se te pegar, você vai ficar. Precisamos estar atentos, precisamos de buscar a face do Senhor, precisamos de fato, estarmos dedicados às coisas de Deus. Porque se tudo que Daniel disse aconteceu com a precisão de datas, de tempo que Deus disse, então fique claro que ele vai cumprir também o que disse sobre a última semana. Amém. Só que antes da última semana, fica a saber que você como igreja precisa estar pronto para partir. Não há aviso aí. Aleluia. Amém. Não há aviso aí. Os sinais são esses mesmo que estamos a ver. Está a acontecer, está a acontecer. Então, este é o aviso. Este é o aviso. Não há outro aviso que vai acontecer. De que, não, porque o arrebatamento vai ser no próximo ano. Prepara-te para subir. Se Deus quiser, pode ser que até amanhã Deus arrebate a igreja. Amém. Dissemos o quê? As condições para o anticristo se manifestar já estão criadas. Então, a qualquer tempo, a qualquer momento, Deus pode arrebatar, Jesus pode arrebatar a sua igreja, que é para o anticristo se manifestar. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, terminamos aqui o capítulo 9. Falamos desses acontecimentos a partir da reconstrução dos muros de Jerusalém. Vimos os tempos, vimos a precisão do tempo e viemos terminar com a última semana. Mas, antes de falarmos da última semana, falamos da questão de, como é que diz a Bíblia? Até ao fim. Aleluia. Que é o tempo da igreja. Até ao fim. Até ao fim. Esse tempo, até ao fim, Deus não disse quantos anos são. Se são 2000, se são 1950, se são 2030 anos, ninguém sabe. Aleluia. Esse é o nosso tempo. Até ao fim. Aleluia. Então eu disse, vamos nos preparar. Vamos levantar, vamos orar.